O paddock da Fórmula 1 nunca para. E mesmo em meio a uma temporada acirrada e cheia de reviravoltas, os bastidores seguem fervendo com movimentações técnicas que prometem redefinir o equilíbrio de forças entre as principais equipes do grid. Entre elas, a Ferrari surge como uma das grandes protagonistas às vésperas do Grande Prêmio da Bélgica. Depois de um início de temporada irregular, com lampejos de competitividade alternando com finais de semana apagados, o time de Maranello decidiu agir. E agiu com ambição. A atualização que será estreada em Spa-Francorchamps é considerada a mais importante da equipe italiana desde o início do regulamento técnico de efeito solo. Trata-se de uma modificação profunda no sistema de suspensão traseira, desenvolvida ao longo dos últimos meses com base em simulações e análises de telemetridata colhidos ao longo das corridas. Mas mais do que um simples avanço técnico, essa atualização representa uma tentativa clara de atacar o ponto forte da McLaren, a tração. Desde meados da temporada anterior, a McLaren vem se destacando como a equipe mais eficiente nas saídas de curva lenta. Com um carro que encontra aderência mecânica de maneira quase perfeita, a equipe britânica conseguiu transformar um início de ano decepcionante em uma virada espetacular. Parte desse salto veio justamente das modificações aerodinâmicas e mecânicas que entregaram um carro mais equilibrado e previsível nas fases de aceleração. É nesse ponto que a Ferrari pretende contra-atacar. O novo sistema de suspensão da SF24 foi projetado com base na observação do comportamento da McLaren nas curvas de baixa e média velocidade. Em pistas como Mônaco, Canadá e Hungria, o time de Woking mostrou domínio impressionante justamente nas fases de tração, conseguindo aplicar potência com menor patinação, mantendo a aderência e melhorando a velocidade de saída. A Ferrari, por outro lado, vinha sofrendo. Mesmo com um bom pico de velocidade nas retas e um carro que gera downforce suficiente nas curvas de alta, a equipe encontrava dificuldade quando exigida em aceleração em saídas de curvas apertadas, o que, em um circuito híbrido como Spa, é um problema real. A tração é um dos elementos mais difíceis de acertar em um carro de Fórmula 1. Envolve uma sinergia precisa entre suspensão, geometria, carga aerodinâmica, diferencial, mapeamento de motor e até estilo de pilotagem. Pequenas mudanças em uma dessas variáveis podem comprometer todo o conjunto. Por isso, quando a Ferrari decidiu que era hora de revisar a arquitetura da suspensão traseira, o projeto foi encarado como um risco necessário. De acordo com rumores internos, a modificação foi inicialmente testada em simulações no final de maio e validada em túnel de vento em junho. A decisão de levá-la à pista só foi confirmada após os resultados nos testes virtuais mostrarem ganhos claros não apenas em tração, mas também em estabilidade de frenagem e controle de rolagem. As principais mudanças estão no novo posicionamento do braço superior e na geometria revisada da ancoragem inferior. Isso altera o comportamento dinâmico do carro sob compressão e extensão da suspensão, melhorando a distribuição da força de contato do pneu com o solo. Traduzindo em termos mais práticos, o carro terá mais aderência quando o piloto pisa fundo para sair de uma curva fechada. Isso se traduz em menos deslizamento, maior eficiência na aplicação de torque, menor desgaste dos pneus traseiros e, sobretudo, melhor consistência em stint longo, outro ponto onde a Ferrari vinha perdendo terreno para a McLaren e até Mercedes. Além da suspensão, a atualização inclui um novo difusor traseiro com pequenas mudanças no contorno lateral, feitas para trabalhar em conjunto com o comportamento alterado da suspensão. A ideia é reduzir a perda de fluxo quando a traseira está sob aceleração intensa, mantendo o carro estável e reduzindo o risco de perda repentina de aderência, algo que, nas últimas corridas, custou caro para Charles Leclerc e Carlos Sainz. Falando nos pilotos, ambos se mostraram entusiasmados nos bastidores. Sainz, mais técnico e sensível às mudanças de equilíbrio, teria dito em reuniões internas que a nova configuração do carro se aproxima muito do tipo de resposta que ele sente confiança para atacar os limites. Leclerc, por sua vez, afirmou que o carro está se tornando mais pilotável, com menor nervosismo nas fases de torque máximo. Embora ainda faltem testes reais em pista, os dados de simulador indicam que a nova SF24 poderá recuperar boa parte da competitividade que a Ferrari perdeu após o avanço técnico da McLaren. O que torna essa mudança tão significativa é o momento em que ela chega. Spa-Francorchamps é uma pista completa, que exige equilíbrio entre velocidade de reta, downforce em curvas de alta e boa tração nas saídas das chicanes e da famosa curva La Source. Se o pacote funcionar na Bélgica, funcionará em quase todos os circuitos restantes do calendário. E se isso acontecer, a Ferrari pode não apenas consolidar sua posição como segunda força no campeonato, mas também ameaçar diretamente a McLaren nas pistas onde, até agora, o time laranja reinava com folga. Há também um componente psicológico nessa guerra técnica. A Ferrari foi a primeira grande equipe a acreditar que poderia derrubar o domínio da Red Bull,
mas os erros estratégicos, o ritmo inconsistente e os abandonos minaram essa ambição. Agora, com a McLaren colhendo os frutos de uma temporada passada muito bem trabalhada, os italianos se viram obrigados a copiar aquilo que funciona. E essa cópia é feita com ares de humildade, mas também com um tom desafiador. Se a McLaren pode transformar sua fraqueza em força, a Ferrari também pode. Em termos de campeonato, os efeitos dessa atualização podem ser visíveis em poucas corridas. A luta pelo vice-campeonato entre Ferrari e McLaren está se tornando o grande enredo da temporada, já que a Red Bull ainda mantém margem confortável com Verstappen. No entanto, qualquer erro ou oscilação do time austríaco pode ser fatal se uma das rivais encontrar a consistência necessária para aproveitar. Por isso, o pacote técnico que será estreado em Spa é mais do que uma simples mudança de peças, é uma aposta. Aposta na capacidade do time de Maranello em evoluir durante a temporada, em responder à altura às inovações dos adversários e, acima de tudo, em não permitir que o nome Ferrari se resuma a glórias do passado. O símbolo do cavalino rampante precisa voltar a galopar no topo da Fórmula 1, e isso só será possível se o carro for tão agressivo e eficaz quanto a ambição de seus engenheiros. Se o novo sistema de suspensão realmente entregar os resultados esperados, a Ferrari poderá finalmente corrigir o desequilíbrio que a impedia de lutar de igual para igual com McLaren em setores de tração. E mais do que isso, pode inaugurar um novo momento na temporada, onde pequenas atualizações deixam de ser apenas números em CFD e túnel de vento, e passam a ser armas reais na batalha pelo topo. O GP da Bélgica, com sua combinação de curvas rápidas, longas retas e setores que exigem força de tração, será o verdadeiro campo de prova. Caso a atualização se mostre eficaz, não será exagero dizer que a Ferrari pode sonhar com vitórias novamente, algo que parecia distante após a ascensão meteórica da McLaren. A luta pelo domínio da Fórmula 1 está mais aberta do que nunca, e o duelo entre vermelho e laranja promete ser um espetáculo técnico e esportivo que pode definir os rumos da categoria nos próximos anos. Tudo começa em Spa, com uma nova suspensão e uma velha obsessão: vencer.